retomar as nossas atividades com a segunda parte do nosso seminário, com o tema Indicadores da Qualidade na Reunião Mediúnica. Bom, para atendermos ao tema Indicadores da Qualidade na Reunião Mediúnica Espírita, nós trouxemos para a nossa reflexão um trecho anotado na Bíblia, no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 17, de 14 e 21, essa cena que está aí na imagem, que é descrita pelo evangelista, que para nós, trabalhadores da doutrina espírita, e que queremos buscar a qualidade, sabendo que os nossos trabalhos, as nossas práticas, o nosso referencial moral é Jesus, nós temos que retomar a análise das atitudes do Mestre que nos dão orientação para a segurança das nossas atividades mediúnicas. Nesse capítulo 17, Mateus fala de um atendimento que Jesus estava fazendo à multidão, ele e os apóstolos. A certa altura, eles se afastam. Quem? Jesus, e leva consigo mais 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e sobem ao Tabor. E ali acontece uma sessão mediúnica. Quando Jesus se transfigura e materializa diante deles, dos 3 discípulos, Moisés e Elias. Esta reunião mediúnica realizada por Jesus inaugura uma nova era para a humanidade. E mostra aspectos importantíssimos. A multidão estava sendo atendida. E Jesus vai para um ambiente particular. Faz uma reunião privativa, como Kardec diria, na atualidade. Ele e 3 discípulos. Jesus, o médium, que se ilumina, porque na expressão de Kardec, Jesus seria o médium de Deus. E, meus irmãos, essa reunião mediúnica ela é tão importante, porque foi a primeira vez nos registros históricos da humanidade que se pôde ver que no mundo espiritual vivem pessoas. Até então, todo o contato com o plano extrafísico era ligado a divindades. Não se tinha percepção de mundo espiritual, não se tinha percepção de que as almas dos homens podem voltar e se comunicar. Não se tinha. Antes de Jesus, nós temos no povo hebreu o profetismo. O que era o profetismo? Eram pessoas destacadas da sociedade, os profetas, que transmitiam a palavra de Deus.
Então não eram de pessoas, era de Deus ou dos anjos. Portanto, seres criados especialmente. Isso na humanidade inteira. Nós vamos ver na Índia que os deuses se manifestavam através dos animais. E isso existe na Índia até hoje. Que era a chamada zoolatria, ou seja, o culto aos animais. Antes de Jesus, nós temos os profetas. Antes até dos profetas, nós temos os oráculos. O que eram os oráculos? A definição de oráculo não é muito precisa. O oráculo poderia ser um animal, poderia ser uma pedra, poderia ser uma planta, um lugar. E através do oráculo falavam os deuses. Não se tinha médium. Não existia essa palavra médium. Médium vai surgir com o espiritismo. Tinha os oráculos, que traziam as informações dos seres divinos, dos seres malignos, seres fora da criação humana. Nós temos, por exemplo, o mito de Apolo, que depois de um dilúvio, segundo a interpretação grega, surgiu uma serpente, a Piton, e Apolo mata a serpente. O deus Apolo recebe, então, em homenagem, em culto ao deus, não é? Um templo que foi erguido, e nesse templo manifestava-se a cobra, a Piton. Então, o intermediário aí das orientações de Apolo, que as pessoas iam ao templo de Apolo para ouvir as orientações do oráculo. O oráculo era a cobra, a Piton. Só que a cobra não manifestava. Ela manifestava através de uma mulher, que era a pitonisa, a que falava ou traduzia o pensamento da cobra. Daí a palavra pitonisa. Nós vamos ver entre os hebreus também a pitonisa. Então nós temos a pitonisa do templo de Apolo, nós temos a pitonisa de Endor, mas na verdade ela não era uma médium na expressão, porque o intermediário aí é o animal, é a cobra, a pitonisa. Ela só transmitia a fala do animal, que trazia informação da divindade. Isso era um culto de uma época, mas na verdade, como eu disse, até hoje na Índia existe o culto dos animais. Os animais são sagrados, são deuses. Um culto que nós vamos encontrar também no Egito mais antigo, os animais cultuados como deuses. Na China também, nós temos os xamãs, nós temos os pajés. Eram pessoas destacadas da sociedade que traziam as informações do plano divinal. Não existia uma compreensão de que as almas dos homens continuam vivendo e podem se comunicar. A primeira vez que isso acontece como registro histórico, antropológico, na humanidade, foi essa reunião do Monte Tabor. E os apóstolos ficaram tão admirados com aquilo, porque eles não tinham essa noção. Eles pensaram até em criar uma tenda para cultuar aqui. E Jesus disse, não. Inclusive a Bíblia não registra qual foi o diálogo que Jesus teve com Elias e com Moisés. Logo depois, entra aqui uma conversa muito interessante, porque eles reconheceram ali que Elias havia sido João Batista reencarnado. Então a reunião mediúnica que ocorre no Monte Tabor cria um marco. A partir dali se começa a percepção de que o mundo espiritual existe, de que as pessoas vão para o mundo, para esse ambiente, e podem se comunicar. Agora, a mediunidade a partir de Jesus
aquilo que era de profeta, aquilo que era de oráculo, de pitonisa, se espalha. Se espalha. A mediunidade, como um sentido natural, passa a ser exercida por todas as pessoas, já não mais algumas. Inicialmente, os apóstolos. Por isso a reunião de Pentecostes é anotada por Emmanuel na mensagem que foi lida pela Audilamar no início da reunião, como o marco da era da mediunidade aberta à humanidade, a era do Espírito, que nós poderíamos dizer em que a mediunidade se popularizou, saiu do controle de alguns, saiu da mão da pitonisa, do profeta, porque os apóstolos eram pessoas comuns da sociedade. A mediunidade se popularizou. Mas ainda, aí era uma mediunidade empírica, uma mediunidade que não era exercida com consciência, porque depois dos apóstolos a mediunidade continuou sendo usada, não é, naturalmente. Houve uma tentativa de refrear o exercício dos médiuns na Idade Média, muito por causa de controle político, porque quem detinha o poder de captar informações da divindade só poderiam ser alguns, e aí surge o controle teológico do povo, numa tentativa de sufocar a manifestação dos espíritos. E nós vamos ter uma retomada disso com o surgimento da doutrina espírita, que aí a gente sai com o espiritismo da mediunidade empírica, essa de observação, ou exercida por pura experiência, para aquilo que Kardec coloca como mediunidade positivada. Ou seja, nós passamos a ter uma mediunidade orientada por normas. Com o espiritismo nós passamos a ter uma mediunidade organizada, um exercício prático, a partir de uma codificação, de uma orientação, e não mais o que Emmanuel chama de mediunismo. Essa palavra, inclusive, criada por Emmanuel, mediunismo, querendo dizer dessa mediunidade empírica, a mediunidade prática, a mediunidade que se exerce espontaneamente, que vem evoluindo com a humanidade, mas que a partir do espiritismo é a mediunidade positivada, ou seja, a mediunidade que passa a ter regras e normas, um modo de fazer, e não para fazer do jeito que eu quero. Como a humanidade não dá salto, a evolução humana não dá saltos, nós ainda encontramos o mediunismo, a mediunidade empírica, essa exercida, não é, por pura experiência, por aqueles que não estudam, porque aqueles que não são nem espíritas, essa mediunidade que se encontra por aí, e a mediunidade exercida no ambiente espírita, aquela que é orientada por regras e normas dadas pelos espíritos superiores, do modo de fazer. Por isso que nós temos reuniões mediúnicas espíritas e reuniões mediúnicas não espíritas, aquelas que são feitas ou realizadas por pura prática. Então, entendendo a reunião mediúnica do Monte Tabor como um marco, quando Jesus volta a atender as pessoas, chega um pai que está aí simbolizado nessa imagem, que apresenta um filho a Jesus e diz a Jesus assim: mestre, eu apresentei meu filho aos seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. Meu filho cai no fogo e cai na água. Provavelmente ele tivesse um problema epilético. Aí Jesus afasta o espírito e recompõe a saúde do rapaz. E aí os apóstolos, em particular, fazem uma pergunta a Jesus: mestre, por que é que nós não fomos capazes de curar esse jovem? E Jesus dá o grande ensinamento dos 3 pilares essenciais para a prática mediúnica segura, retomadas no estudo de Allan Kardec. Jesus diz: faltou a vocês fé. E completa: se vocês tivessem tido fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês se moveriam montanhas. E aí há uma frase intercalada que é separada por chaves, como está colocada aí na imagem. Isso está na Bíblia, literal, por isso que eu pus entre aspas. É uma fala intercalada quando Jesus fala que faltou a eles fé.
Ele diz mais duas coisas. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Eis aí os 3 pilares da prática mediúnica segura: a fé, a oração e o jejum, que nós precisamos trazer à interpretação atual para compreender o alcance da fala de Jesus, ainda envolvida no véu da mística mais antiga. Lendo o que está colocado aí, nós vemos a questão da palavra demônio, que chega nos nossos tempos como um ser maligno, mas que originariamente o daimon ou demônio seria um mentor. Como a teologia que norteia a Bíblia estabelece como o gênio do mal, nós temos aqui aquela ideologia que eu disse, que no mundo espiritual existem os seres, ou anjos, ou demônios, ou Deus. Não é? São seres especiais e não pessoas. Por isso que não se vê a ligação desse ser maligno com pessoas, mas como um ser místico, com aquela imagem que se cria de demônio, que foi criado um anjo decaído. Exatamente porque as pessoas eram incapazes de perceber a existência de pessoas. Mas não que Jesus estivesse dizendo da existência de demônios. Era o que se podia dizer ao povo à época. Outra questão aqui que se coloca é a palavra expulsa. Expulsar. Jesus, apesar de utilizar, ou as traduções terem chegado na atualidade, porque não se sabe se realmente Jesus teria dito dessa forma, mas ao menos essa ideia, ainda fica na mente das pessoas que espíritos perturbadores devem ser expulsos. E nós não temos anotação em local nenhum da obra da codificação e dos livros que têm concordância com ele, de que a orientação desobsessiva seria expulsar espíritos. Tem muito centro que ainda tem essa prática de afastar espíritos. Desobsessão não é afastar espíritos. Desobsessão é esclarecer encarnado e desencarnado, e não expulsar. Isso aqui é força de expressão bíblica. Mas muitas pessoas ficam ao pé da letra e acreditam que todo ser que incomoda, ele é maligno e, portanto, tem que ser expulso. Isso torna-se um verdadeiro arquétipo social de seres malignos que existem para prejudicar e que têm que ser expulsos numa verdadeira guerra. Mas não é isso. Kardec desmistifica e desconstrói esse arquétipo para mostrar que o espírito é gente, que ele não é um ser maligno, muitas vezes é uma vítima, e que precisa ser esclarecido e não expulso. Mas Kardec também recupera os 3 elementos essenciais da reunião mediúnica equilibrada, que é a fé, a oração e o jejum. Como isso é visto na doutrina espírita? A fé no plano de fé raciocinada. Para a gente entender a fé raciocinada de Allan Kardec, que tem raízes no próprio positivismo de René Descartes, naquele que raciocina sobre o que faz. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra que nós temos 4 tipos de fé. A fé mais básica, conquanto seja fé, é aquela que nós poderíamos chamar de fé primária, a fé do crente. Não estou falando de religião, daquele que crê, porque alguém disse a ele que ele deve acreditar. Muitas pessoas têm fé porque outros dizem e acreditam naquilo que as pessoas que ele confia. Então é uma fé primária. Geralmente essas pessoas, quando aquele que ela mitificou ou que ela tem como referência cai, ela cai junto. Tem muitas pessoas que têm fé no mentor, não fazem nada se o mentor não disser que ela deve fazer. É a fé primária, iniciante, daquele que acredita no que o outro disse.
Existe um outro tipo de fé, que é a fé emocional, muito comum no nosso meio. Daqueles que têm fé quando tudo vai bem. Então, se as coisas estão acontecendo como ela acha que deve acontecer, ela tem fé. Quando algo acontece contrário à sua concepção, ela chega a dizer: Deus me abandonou. Então ela fica ao sabor do vento. Ela tem fé quando tudo é alegria. Mas a fé desaparece quando as coisas, segundo a compreensão dela, vai mal. Que, aliás, é uma expressão que nós temos que tirar do nosso vocabulário. Deus me abandonou. Deus não abandona nunca. Às vezes as coisas não acontecem, eu não compreendo a necessidade daquilo acontecer na minha existência. Mas se eu estou levado pela emoção, a fé desaparece. Tem gente que chega a deixar a doutrina espírita. Não vou lá mais, porque eu a frequentei tanto tempo, eu rezo tanto, as coisas ainda acontecem comigo. Quando eu ouço isso, eu costumo dizer: olha, se você reza e acontece, imagina se você não rezasse. Então são pessoas de fé emocional, porque elas não pegaram a essência do ensinamento para colocar nas suas vidas. Existem outras pessoas que têm uma fé intelectual. A fé do intelectual é bem simbolizado na Bíblia, no caso de Tomé. Tomé, enquanto não colocou o dedo na ferida, não confirmou se era Jesus. Tem pessoas que criam uma sistematização de ideias tão grande que não conseguem absorver a essência espiritual do ensinamento. Fica só no plano do intelectualismo, questiona tudo, questiona todos, e fica buscando prova o tempo inteiro. Não trabalha a sensibilidade interior, são verdadeiras estantes enfeitadas de livros. Sabem muito, mas são críticos sistematizados, polemizam as mínimas coisas. Acham defeito em tudo, porque tem um olhar de uma fé intelectual. Ele acha que o convencimento tem que ser permanente. E não é assim. Chega um ponto que nós temos que avançar para o que Kardec chama de fé raciocinada. Ela é a fé. É um sentimento que se constrói a partir do conhecimento. Mas eu tenho que me satisfazer com o conhecimento. Kardec diz isso na introdução do Evangelho. Eu preciso estudar o Evangelho e viver o Evangelho. Se eu não experimentar, se eu não tiver uma experiência com o Evangelho, de exercício, de esforço, de praticar, eu não vou entender o Evangelho. Eu vou ser um intelectual do Evangelho. Eu preciso colocar algo em prática, ao menos um pouco. Eu preciso sair da letra, buscar o espírito do Evangelho. Aí eu atinjo o nível ideal de fé raciocinada. É por isso que o estudante da reunião mediúnica espírita deve desenvolver essa qualidade de fé. Porque ela vai ser fruto do conhecimento e da prática. Daquele que sabe e exercita porque sabe. Eu não posso ir para uma reunião mediúnica para me aventurar. Não é um salto no escuro. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso estudar o livro dos médiuns. Eu preciso estudar o Evangelho. Para eu entender a dinâmica, as leis espirituais, essas relações, como é que elas acontecem. Isso, de forma crível, ao invés de me desenvolver somente a razão, me desenvolve também a emoção e se torna fé raciocinada. Porque eu sei do resultado, porque eu compreendo as leis. Até sei por que não dá o resultado. Veja que nós vemos hoje no movimento, e também fora do movimento espírita, pessoas que exploram a ignorância dos outros, prometendo resultados na mediunidade. Nós vemos pessoas que marcam hora para espírito manifestar. Foi das primeiras coisas que Kardec descobriu: você não controla os espíritos. Então a pessoa faz show de pintura mediúnica. Chega a colocar em programação de congresso e diz até dos espíritos que vão manifestar. Como? Como se fosse uma parceria. E não existe essa parceria. Médio é intermediário, ele não controla o fenômeno, ele não é parceiro de espírito. Porque ele não domina o fenômeno. E aí surge o embuste, porque ele promete um resultado. E se o espírito não vier?
Eu tenho que produzir de qualquer maneira, porque o povo está esperando. Inclusive com dinheiro no bolso para comprar as obras depois, daqueles supostos espíritos. Então a pessoa marca, ora para psicografia. Não pode ser assim. Compreendendo as leis do fenômeno, a gente sabe que o fenômeno pode ou não acontecer. E é exatamente essa insegurança em acontecer ou não que prova a autenticidade do fenômeno. Porque eu não domino. Então a reunião mediúnica, ela pode ou não acontecer o fenômeno. E ela é autêntica. Ela dá resultado. Não é o fenômeno elemento essencial da reunião mediúnica. Conquanto se oferecer as condições, ela pode acontecer. É a fé raciocinada. Por isso é que eu frequento a reunião mediúnica para beneficiar, para orientar espíritos, não para expulsar espíritos. O segundo é a oração, o segundo pilar. A oração representando condições para sintonia. A oração sedimentada na fé raciocinada. Eu vou sintonizar com os espíritos superiores pela oração. Kardec fala de oração o tempo inteiro. Nós precisamos orar muito. É muito interessante essa preocupação de Kardec com a oração. Ela não é uma orientação mística. Ela é uma orientação técnica, porque ela é de estabelecimento de sintonia e de certeza de que os bons espíritos vão interferir positivamente a benefício da pessoa. Todo médium deve orar todos os dias. Deve ter um momento de oração. Isso vai criando um campo magnético positivo em torno dele. Nós não podemos descuidar da oração. E a oração se aprende. A gente precisa, inclusive, aprender a orar. Quem ora, principalmente quando não tem ainda o hábito, o domínio com a própria mediunidade, não deve sintonizar numa pessoa. Ela deve pensar no anjo de guarda da pessoa. Aliás, é uma orientação de Emmanuel. Quando ele diz assim, quando nós temos desafetos e formos orar a benefício desses desafetos, não se deve pensar no desafeto, mas sempre no anjo de guarda do desafeto, que é sempre um espírito superior. E eu vou me sintonizar com ele. Porque às vezes aquele desafeto ainda me choca. Porque quando eu oro, eu estabeleço sintonia. Dependendo do modo que eu faço a oração, eu não faço uma elevação de pensamento, eu faço uma evocação. E Kardec orienta, não se deve fazer evocação. Por isso que nas orações eu tenho sempre que pensar em Jesus, em Deus, para louvar, pedir, agradecer. Às vezes a gente é caprichoso nas orações. Então nós temos que tomar muito cuidado em entender o benefício da oração enquanto sintonia elevada. Não transformar a oração num petitório, numa reclamação, num choro sistematizado, de desespero. Eu fui numa casa de uma senhora certa vez, nós estávamos no culto do Evangelho, e ela, uma senhora já mais idosa, muito sofrida, assim ela se colocava, então ela tinha perdido o esposo, ela estava num estado de tristeza muito grande, aí nós fomos acompanhar o culto, e ela fez algo muito interessante. Ela foi no livro Ave Cristo, lá tem uma prece que é feita pelos cristãos, que vão ser entregue aos leões. Logo em seguida, os portões da arena ali do Circo Romano iam se abrir, eles seriam devorados pelos leões. Ela decorou, ela fazia aquela prece todo dia, ela me disse. Ela achava lindo aquele trecho, mas é uma prece muito dramática, porque realmente é de quem estava assim a ponto de entrar no suplício máximo e num testemunho de muito sofrimento. É uma prece lindíssima. Mas ela se encaixou de tal modo ali que quando ela começou, a certa altura do culto, ela foi fazer a prece e ela começou a declamar. Então ela foi falando com tanta emoção que ela estava se sentindo como se fosse ser entregue aos leões daí a pouco.
Me chamou tanto a emoção dela que eu não aguentei, eu abri o olho, assim, o canto do olho, eu olhei a casa dela. A casa dela tem 3 pavimentos, tem até elevador para subir e descer. Ela ficou numa situação muito confortável, financeiramente. Motorista, cada idade, vive num ambiente muito grande, muito amplo, mas nada daquilo era capaz de aplacar uma mágoa, nem até mesmo a situação de viuvez, porque embora ela fosse viúva, o esposo foi um companheiro muito amado durante a vida toda, mas ela tinha necessidade de compreender a fase difícil que o esposo enfrentou, a naturalidade da desencarnação, sem o desespero, mas nada daquilo servia para ela. Ela se sentia como se estivesse num suplício e num martírio de grande sofrimento. Ela terminou a prece, eu não aguentei. Eu falei, minha irmã, achei muito linda a sua prece, mas eu quero te perguntar uma coisa. A senhora tem certeza que se encaixa nessa oração? Não, ela falou assim, essa é minha vida. Eu vou ser devorada a qualquer momento pelos leões. Eu falei, minha irmã, isso era para os mártires lá da época de Jesus. A senhora se considera um mártir? Me considero em alto grau de sofrimento. Mas será que não é hora da senhora mudar a sua oração? E começar a agradecer um pouco? Começar a louvar a Deus um pouco? A entender que nem tudo na vida é sofrimento? Que a senhora teve uma vida de oportunidades e ainda tem. E seu esposo, embora no mundo espiritual, continua te amando e a senhora o amando. Não é o momento da senhora mudar o olhar? Porque ela se via diante de uma vida que era uma fera. Quando a vida não é uma fera. A vida não é um leão prestes a te devorar. Então ela ficou assim meditando e eu fiquei pensando tanto que a gente se coloca como sofredor nas orações. O quanto a gente coloca o nosso sofrimento como maior do que todos. E nos igualamos a mártires, que muitas vezes não somos. Somos grandes beneficiários da vida e temos muito a agradecer. Mais do que reclamar e a pedir. E às vezes a gente fica num suplício, num alto martírio, como se tivéssemos alguns minutos para que as portas se abrissem e os leões nos devorassem. Ela ficou pensando nisso tudo. Outra vez eu voltei no culto, ela já estava lá no Pai Nosso. Ela tinha voltado para o Pai Nosso, já agradecendo mais a dádiva divina. Então a oração ela é muito importante. E o terceiro pilar, que é o jejum, que ainda traz muito conflito. O que é o jejum? O jejum realmente é uma questão de alimento. Quando você analisa a expressão e o contexto em que é colocado, você pode perguntar, mas em que ponto a minha alimentação interfere na minha capacidade de elevação espiritual? É muito interessante, porque nós vamos ver que Jesus não estava se referindo a alimento, a eu deixar de me alimentar. Conquanto algumas práticas religiosas ainda aconselhem a ausência do alimento como condição de alta espiritualidade. Mas a gente percebe que a palavra jejum tem um significado de controle das emoções, de disciplina emocional, e não de ausência de alimento. Porque a ausência de alimento para o meu corpo não é capaz de impactar espíritos e de fazê-los esclarecidos, senão as minhas condições morais. Por isso é que jejum tem que ser entendido como qualidade moral, controle ou disciplina dos impulsos, disciplina das emoções que me dê condições morais para lidar com os espíritos. Por isso os 3 pilares: a fé, a oração e o controle das emoções, que em última palavra é o controle da mente. O jejum é o controle da mente. O jejum é o controle das emoções e não a ausência de alimentação. Porque o contexto aqui é de afastar ou esclarecer um espírito. Que Jesus diz fé, oração e controle das emoções. Porque não bastaria que eu ficasse em jejum para que isso impactasse uma entidade levando ao esclarecimento. Senão as minhas transformações morais capazes de impulsionar aquele espírito
a se transformar também. Então, esses 3 elementos são essenciais para o desenvolvimento da reunião mediúnica equilibrada. E aí, nós temos o discurso daquele que nós consideramos como um dos diálogos mais vexatórios, né, de todo o registro bíblico, que é esse aí, ó. Porque tinham pessoas que também estavam expulsando, entre aspas, espíritos, mas não tinha orientação de Jesus, da oração, do controle das emoções e da fé. Já tinham aventureiros naquela época. Isso é registrado em Atos. Aqueles que queriam falar em nome de Jesus, mas não tinham as orientações e nem o esforço para seguir Jesus. E aí o evangelista anota em Atos, para 2 homens que tentou expulsar um espírito. Isso aqui é a resposta do espírito. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quer dizer, ele era maligno, mas não era bobo, né? Ele estudava. Isso é uma coisa muito interessante para nós, porque a gente enfrenta isso na reunião mediúnica. Espíritos que a gente pensa que não sabe das coisas, está sabendo. Você imagina o espírito falar isso para você? Conheço bem Jesus e sei quem é Paulo, não sei quem é. Quer dizer, você não tem as condições espirituais adequadas. Nós temos que ter muito cuidado nas reuniões mediúnicas. Esse aqui é um trecho que eu trouxe do livro Luz no Caminho, também dessa editora Cultura Espírita União, um livro chamado Namo-nos em Jesus, em que Emmanuel faz um alerta. Essa mensagem, o livro é de 1992, a mensagem é um pouco antes. Olha o que Emmanuel diz sobre reunião mediúnica espírita. Entre os numerosos problemas doutrinários do espiritismo no momento que passa, temos como dos mais importantes o da unificação dos métodos da prática espiritista. Nós temos que nos preocupar muito com o método da prática, o modo de fazer a reunião mediúnica, em suas relações com o plano espiritual, em cuja heterogeneidade surgem, por vezes, extravagâncias numerosas. Essa que eu mencionei, por exemplo, de marcar a hora para espírito manifestar. É uma extravagância, fruto do desconhecimento, mas também frequentemente sugerida pelos inimigos da verdade. Nem sempre fruto do desconhecimento, mas também de inimigos do espiritismo. Adversário ferrenho de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade sofredora. Então nós temos que estar muito alerta para não trazermos práticas para a casa espírita que não são espíritas. Ou valorizarmos atitudes que não são espíritas, porque o modo de fazer tem que ser, não basta que o médium seja efetivamente médium, o indivíduo consiga comprovar o fenômeno. É preciso que a prática dele seja espírita, porque senão ele será um médium, mas ligado ao mediunismo e não ao espiritismo. E quais seriam essas condições? Nós trouxemos algumas aqui. A primeira percepção é de que a reunião mediúnica é um ser coletivo. Somos um grupo de 10, 12, 14 pessoas, mas formamos uma unidade. O que acontece com um trabalhador afeta o grupo. A reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante da de seus membros. E formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então a reunião mediúnica, a qualidade dela está ligada à qualidade dos indivíduos. Não basta fazer reunião mediúnica por fazer, se não houver um esforço individual de melhoria do grupo. Esse esforço é individual. Naqueles 3 pilares que nós colocamos, cada um deve se esforçar. Outra coisa que Kardec fala,
Não basta, porém, que se evoquem os bons espíritos. Olha as reuniões mediúnicas com hora marcada. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam e vir, ou seja, para que eles tenham autorização para vir. Os espíritos não vêm aleatoriamente para a reunião mediúnica, não, eles têm que ter autorização. Então não basta eu evocar um espírito. Aí Kardec vai dizer, nós não devemos evocar, porque você não sabe se ele vai ter autorização. Eu tenho que oferecer as condições e deixar espontâneo. Alguns levam nomes para reuniões mediúnicas, tem cadernos em reunião mediúnica. Não há necessidade. Os espíritos sabem daqueles que necessitam comparecer. E não precisa disso. Isso é ilógico. Diante de tanta tecnologia que a gente tem, algumas pessoas ainda acreditam mais no caderno do que na tecnologia do mundo espiritual. Os espíritos sabem. Eles têm meios de controle do fluxo de espíritos que tem que manifestar na reunião mediúnica. Apenas pontuando algumas. Uma que eu acho muito interessante, o problema da dúvida, da crítica, se os pensamentos forem divergentes. Resultará daí um choque desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Todos temos que ter na reunião mediúnica o mesmo nível de conhecimento, para entendermos e apoiarmos o médium que está em transe. Porque os nossos pensamentos curiosos, críticos, de dúvida, afetam o médium. E a comunicação sofre perturbações. Porque os nossos pensamentos se comunicam, a sala fica cheia de ectoplasma, doado pelos médiuns de apoio. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu penso dentro da reunião mediúnica. Eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento que me chega. Eu tenho que ficar ali em oração. E não prestando atenção somente no que os espíritos estão falando. Para que eu ajude na manutenção do equilíbrio do ambiente. Por isso é que esses médiuns que às vezes fazem trabalhos públicos sozinhos, e tem uma multidão assistindo, isso cria grande perturbação. Veja, Jesus, para ter uma comunicação mais elevada, buscou uma reunião à parte com 3 apóstolos apenas, a do Tabor, que nós começamos estudando aqui, como um marco das reuniões mediúnicas em que espíritos manifestaram. Outra coisa importante, o problema das obsessões de grupo. Não esqueçamos que o espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente. Porém, os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra mão. Inimigos dentro do próprio movimento espírita, dentro da casa espírita, que criam divisões, criam segmentos dentro do espiritismo, como se o espiritismo comportasse segmentos, verdadeiras seitas dentro do movimento espírita. Porque eles querem a divisão e sustentam seus pensamentos, às vezes até tentam fundamentar práticas em Allan Kardec, quando na verdade o espiritismo é um bloco único, expresso em 5 obras, e todos submetidos a um controle que Kardec chamou de controle universal do ensino dos espíritos. A pessoa às vezes tenta injetar um pensamento pessoal que não passou pelo controle universal do ensino dos espíritos. Então esse pensamento não é espírita, porque não há concordância com a obra de Allan Kardec. Então, são muitas as reflexões que nos levam à necessidade do estudo, do conhecimento, para que a nossa prática mediúnica atenda aos interesses dos espíritos superiores e não aos meus interesses pessoais. Mas se eu não conhecer a obra de Allan Kardec, como será? Aí eu vou fazer a prática mediúnica à moda da casa, do jeito que eu quiser.
Mas eu não posso garantir o resultado. Porque eu estarei ainda na faixa do mediunismo. Lá, muitos antes de Jesus, na época do profetismo, que são aqueles que tentam recuperar essa ideia através do guiísmo. Pessoas especiais que detêm uma mediunidade espetacular para orientar outras pessoas. Isso é um mito que já deveria ter sido superado. Por isso é que Kardec, no Livro dos Médiuns, fala: todos nós temos que buscar o próprio conhecimento. Nós não dependemos de médiuns. Nós temos que buscar o conhecimento por nós mesmos. Nós não temos que ir a médiuns para saber informação do mundo espiritual. Kardec está evoluindo o pensamento, saindo daquele profetismo, que muita gente ainda tenta recuperar num domínio, num controle social. Mas ele vai mostrar que todos nós, na condição de médiuns, temos que buscar a informação do mundo espiritual por conta própria, caminhar com os próprios pés, orientarmos as pessoas para que elas saiam daquela faixa do milagre. Às vezes a casa espírita fica cheia dos chamados milagreiros, as pessoas que querem a solução rápida dos seus problemas, que o espírito venha e resolva tudo. Kardec estuda a questão dos milagres na Gênese, que na verdade não há uma derrogação das leis da natureza. Portanto, não há milagre. Não é quando os espíritos agem, mas podem nos beneficiar. Então, o estudo é essencial para compreender essa dinâmica das nossas relações com o mundo espiritual e o conhecimento calcado na fé raciocinada que dê as diretrizes e qualidade para a reunião mediúnica. Sem isso, eu vou me aventurar a fazer reunião mediúnica. E posso entrar em processos de perturbação. E para finalizar, apenas essa lâmina. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Então, quando o grupo se aventura a uma prática mediúnica por conta e risco próprios, ele se abre a perseguições. Porque todo grupo tem um mentor. Todo grupo tem um espírito superior que o orienta. Mas todo grupo poderá ter também perseguidores. E o grupo deve ficar muito alerta a isso. Por isso que a obsessão, quando atinge um indivíduo do grupo, ele não deve ser abandonado. Ele deve ser ajudado, porque todo grupo está sendo visado. Daí a importância de nós orarmos uns para os outros no grupo. Apoiarmos-nos mutuamente como uma família. Porque essa ligação emocional entre nós nos dá força como um feixe de vara para que a gente dê conta de atender a carência do mundo espiritual. Senão, nós estaremos nos aventurando. Então veja, quando Kardec traz a mediunidade positiva, ou seja, positivada, orientada, essas aqui são verdadeiras normas, que nós tiramos trecho ali do Livro dos Médiuns. Você vai olhando, ele vai dando as orientações, o passo a passo de como fazer. Quantas vezes a gente já estudou o Livro dos Médiuns? É uma reflexão. Quantas vezes o dirigente da reunião mediúnica, como um preceptor, um orientador de outras pessoas, tem no manual o modo de agir para dar segurança ao grupo? Muitas vezes ele leva o grupo a ilusões, a explorações de médiuns. Porque às vezes o médium também fica preso ao grupo, explorado pelo interesse dos próprios frequentadores que querem a solução dos seus problemas. Então o médium vira refém do grupo também, existe essa realidade. Nós temos que nos libertar. Então é muito importante a segurança do conhecimento. Por isso o Livro dos Médiuns é o nosso manual de orientação. Porque a partir do Livro dos Médiuns nós teremos outro nível de mediunidade na Terra. Não mais o mediunismo,
mas a mediunidade com Jesus, que vem nos alertar para essa construção interior, que é a transformação pela elevação espiritual da nossa psique. Gente, muito obrigado pela oportunidade do estudo de hoje à tarde, pelo esforço de vocês. Fiquemos com Deus.